Boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Universitária. Noite de segunda-feira e a gente já chega com mais um programa da Universidade do Esporte. Olha, por causa do São João, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, não teve jogo no final de semana, mas a preparação de América, Santa Cruz e do ABC segue firme e forte para os jogos. Agora, já no final de semana que vem, América e Santa Cruz têm duelo direto pela vaga na próxima fase no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe do ABC vai enfrentar o Ipiranga no dia do seu aniversário mais querido, no próximo domingo, completando 110 anos de uma grande história. No programa de hoje a gente ainda vai comentar do Mundial de Clubes, as equipes do Brasil dando um show de bola. E aqui ao meu lado para comentar sobre tudo isso eu tenho o Hildo Nogueira, tenho também o Vitor Eduardo. Vamos saber do destaque de vocês, começando primeiro com o nosso decano, Hildo Nogueira. Como é que você tá? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Vitor. Boa noite para você que acompanha a Universidade do Esporte. Duas informações, rapidamente, né? A primeira é que falando sobre a aposentadoria, na verdade, do John Jones, né? Dos maiores lutadores de artes marciais de todos os tempos, grande campeão do UFC, ganhou todas as suas defesas de título até então. Ele já estava há algum tempo sem atuar e no final de semana passado agora ele foi anunciado por meio do Dana White. Ele ligou para o presidente do UFC e anunciou sua aposentadoria. Chocou realmente muita gente, porque se esperava que ele fizesse uma super luta com o Tom Aspinall. Não vai ser dessa vez, né? O John Jones se aposenta aos 37 anos, deixando, claro, um grande legado de vitórias, de ser um cara muito técnico, mas também muitos problemas que passou aí com doping, enfim, foi um cara muito polêmico, mas sem dúvidas muito talentoso. E falando rapidamente, a gente vai falar de Mundial de Clubes daqui a pouco, eu estava acompanhando aqui, agora sim posso dar informação. Acabou o jogo entre Atlético de Madrid e Botafogo 1-0, gol do Antoine Griezmann, né? O Atlético de Madrid vence o Botafogo, mas não foi suficiente. A equipe de General Severiano consegue a classificação na segunda posição do grupo. O PSG venceu o Seattle por 2-0, passou em primeiro. O Atlético de Madrid ficou pelo caminho. Então o Botafogo se junta ao Flamengo, é o segundo brasileiro classificado na Copa do Mundo de Clubes. Primeira derrota, né? Do futebol brasileiro no Mundial de Clubes. Graças a Deus conseguiu passar a equipe do Botafogo. Vitor Eduardo, boa noite. Tá ansioso? Tá gostando do Mundial de Clubes? Como é que você tá, meu querido? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Hildo Nogueira. Boa noite para você que acompanha o Universidade do Esporte. Meu destaque vai para o Futebol Potiguar, uma transferência, compensação imediata e venda dos 50% dos direitos econômicos do meio atacante Ivanildo. Ele que é um meio-campista, tem 17 anos e atuava pelo América Futebol Clube, foi vendido agora para a equipe do Red Bull Bragantino, uma equipe mais estruturada de Série A do Campeonato Brasileiro. Sucesso ao meio-campista e que bom ver que mais um bom valor das categorias de base foi transferido para uma equipe de boa estrutura. Tá aí um grande jogador, né, das categorias de base do América, mesmo jovem, conseguiu jogar a Copa São Paulo, se destacou, vai alçar voos maiores agora. Primeira grande venda do América SAF, que cuida também da categoria de base do Alvirrubro. E já que a gente está falando do América, que venceu na última segunda-feira, uma semana atrás, num jogaço por 3-2 contra o Ferroviário, voltou a vencer na Série D e vai ter um confronto direto contra a equipe do Santa Cruz no próximo sábado. E o Alvirrubro tá com uma disputa bacana lá na frente. O Moacir Júnior vai ter uma dor de cabeça boa, viu? Salatiel, artilheiro do América na Série D, fez mais um gol, só que foi Giva, voltando de lesão, que deu a vitória ao Alvirrubro. E o centroavante, que veio com uma boa expectativa depois de ter feito um bom ano de 2024 do Retrô, sofreu muitas lesões no Alvirrubro, está tentando se encaixar de vez agora. E o Giva, que fez o gol Salvador, o gol da vitória do América, vai falar agora na TV Universitária e você acompanha a fala dele, do cara que fez o gol, que deu a vitória do América contra o Ferroviário. Te dá uma confiança para a sequência e para a disputa da posição que a gente está vendo aí, que tá uma disputa muito boa, não é fácil, mas quem ganha é só o América com isso, né? Com o centroavante marcando. Espero dar mais trabalho, espero disputar aí com mais gols e que a gente possa ajudar a América, independente de quem jogue. Acho que o importante é o América sair vencedor daqui e que eu e o Salat possa marcar aí muitas vezes aí para a gente conseguir esse acesso aí. Giva neles, fez o gol da vitória do América, só que Salatiel vem muito bem, né? São
4 gols, 5 jogos do camisa 20 do América, uma boa disputa, Hildo Nogueira, para esse centroavante. Para você, Salatiel é o homem certo, é o homem gol do Alvirrubro? Ou será que dá para o Moacir Júnior encaixar Giva e o Salatigol nesse comando de ataque do Alvirrubro? Não, Flávio, ainda é cedo. O Giva tem poucos gols na temporada e, como você bem falou, ele sofreu muito em relação às lesões. Isso atrapalha a sequência que ele tem dentro do América, mas foram poucos gols importantes, como a partida contra o Confiança na Copa do Nordeste e essa vitória contra a equipe do Ferroviário, que deixou o América com uma folga melhor em relação às equipes que estão fora do G4 da competição. Foi importante e decisivo nesses momentos, mas o Salatiel eu vejo ainda como um cara incontestável na titularidade do América. Chegou, vestiu a camisa, já foi marcando gol, rapidamente ele conseguiu tomar conta de uma posição em que o América teve muitos problemas. E se veio também o Salatiel, ele veio muito pela ausência do Giva nesse início de temporada, não só tecnicamente, mas como a gente falou, na questão física. Então acho que o Salatiel está à frente, é um jogador que consegue entregar não só dentro da área, ele sai, consegue criar espaços também para os jogadores de lado de campo. E acho que era uma posição que o América tinha muita dificuldade e encontrou esse jogador. Que o Giva, para o torcedor americano, possa ser esse cara que quando entra também seja um cara útil, né? Não foi em muitos momentos, muito atrapalhado como a gente falou, mas conseguiu contra a equipe do Ferroviário fazer um gol muito importante. Pode dar confiança para ele nessa sequência, pode dar ao América e o próprio Moacir Júnior opções, mas acho que no momento não tem essa disputa. Acho que realmente o Giva ele está um pouco atrás aí, o Salatiel ainda incontestável com a camisa 9 do América. E o América que tem a 14ª campanha geral da Série D do Campeonato Brasileiro, mas não vem fazendo bons jogos. O Vitor Eduardo fora de casa, vem sofrendo muito na temporada inteira, vai ter o jogo contra o Santa agora. O que é que precisa desse time do América que consegue jogar bem na Arena das Dunas, dentro de casa, mas quando sai dos seus domínios sofre bastante? O que é que precisa? É de ataque? É de mais um Giva, mais um homem de referência? Ou não? É mais de solidez defensiva? O que é que precisa esse time do Moacir Júnior para render mais, principalmente longe da Arena das Dunas? Olha, Flávio, se precisava de tempo, acho que vai ter bastante tempo agora para o técnico Moacir Júnior ajustar alguns detalhes, principalmente na parte ofensiva, que eu acho que era uma das peças que estava faltando um pouco. Vocês falaram muito sobre Salatiel, é a peça do quebra-cabeça que estava faltando a esse ataque americano, principalmente ali por conta desses jogos fora de casa. Eu acho que com esse tempo agora, ele com certeza vai encaixar algumas novas novidades para que fora de casa consiga vencer o Santa, que é muito bom jogando dentro dos próprios domínios. Difícil demais, viu? Muito difícil jogar lá em Goiânia. Não é qualquer time que se adapta. O América sabe muito bem disso. Campanhas até na década passada, o América se beneficiando até do vento que tem lá no Nazarenão, mas o Santa tá bem, não é só dentro de casa não, porque foi até Campina Grande, no São João de Campina Grande, e estragou a festa do 13, de virada, venceu por 2-1 e se colocou no G4, aproveitou que o Ferroviário tropeçou contra o América e veio com tudo nessa reta final de competição para tentar passar para o mata-mata. Vai enfrentar o América, confronto direto, e nesse jogo que aconteceu do campeonato estadual, lá no Nazarenão, deu Santa Cruz. E o Eugênio, treinador da equipe, pediu respeito. Vamos escutar o que falou o treinador, que naquela ocasião era o auxiliar técnico, mas que agora está como efetivo na equipe do Santa e está fazendo uma brilhante campanha na Série D. E eles sabem, eles vão ter que respeitar a gente dentro de casa, porque não vai ter jogo fácil se a gente quiser classificar, e a gente quer classificar. E vai ser um jogo muito difícil, é um clássico hoje, né, em termos regionais. Então a gente vai para jogar e, se Deus permitir, a gente ganhar o jogo, porque a gente quer passos maiores na carreira. Que é um passo maior na carreira, o Eugênio, uma vitória contra o América, conseguir mais uma vez superar a equipe alvirrubra seria um grande passo até o Hildo Nogueira, pensando em classificação para o Santa Cruz. Quero saber de você, jogando fora de casa, o favoritismo para essa partida do sábado é da equipe do Santa, ou o América consegue se sobressair? Da última vez que jogaram lá, debaixo de muita chuva, o alvirrubro teve muitas dificuldades. Não, entendo a capacidade que o Santa Cruz tem, principalmente dentro de casa, de dificultar os jogos, tem a maior parte da sua pontuação conquistada dentro do estádio Nazarenão, e o América está bem ciente disso, como você bem falou. No Campeonato Estadual, a vitória foi do Santa Cruz naquele primeiro jogo da semifinal. Dito isso, ainda acho que o América é uma equipe mais preparada para esse jogo,
pelo último resultado, que deu confiança também, por ser uma equipe que tecnicamente é superior, e acho que isso, no final das contas, dá um ligeiro favoritismo ao América, mas é bem ligeiro mesmo. Um jogo muito equilibrado, o Eugênio vem fazendo um bom trabalho e era exatamente isso que faltava ao Santa. Quando a gente olha para a última rodada e vê a equipe conseguindo uma vitória fora de casa contra o 13. Foi a primeira vitória do Santa Cruz fora de casa. Então, foi isso que fez com que a equipe entrasse no G4 e se colocasse nessa condição de fazer um jogo decisivo contra o América. Vejo muito equilíbrio para essa partida, mas o América um pouquinho à frente pela força do seu elenco. No entanto, um jogo bem complicado e a equipe de Moacir Júnior, que costuma também ter dificuldades fora de casa, vai ter que fazer algo a mais aí nesse jogo para conseguir um resultado positivo e se colocar mais próximo dos líderes da competição. Eu quero saber de você, Vitor Eduardo, o que espera desse jogo no sábado? Nunca é fácil jogar lá no Nazaré, não. O América já jogou lá, antes até, mas agora na temporada foi difícil. Eu quero que você fale desse jogo, entrega também seu palpite. Qual é o placar que você espera para o jogo de sábado? Série D voltando depois de uma pequena pausa para o São João, voltando com o América e Santa Cruz. Olha, o Santa só perdeu uma partida pela Série D jogando lá e, inclusive, o Santa Cruz de Recife, até então imbatível, chegou a empatar sem gols com a equipe tricolor cardeal. Então, eu espero que seja um jogo bem truncado para a equipe americana, que vai ter que se provar mais uma vez a capacidade de se adaptar ao adversário e às condições irregulares que a 4ª Divisão Nacional sempre vão proporcionar ao alvirrubro. Eu vou palpitar 1-1, um gol para cada lado, e o Santa Cruz, com esse placar, eu acho que sai da zona de classificação. Tem que ver o Ferroviário ainda, o América pode até chegar à segunda colocação, né? O Central, que hoje é o segundo colocado, está enfrentando o Santa Cruz na próxima rodada. Vamos ver como é que fica aí, Hildo Nogueira. O teu palpite para esse jogo, América apenas 4 pontos fora de casa, né? Venceu o Central e empatou com o Horizonte. Será que consegue mais uma vitória ou pelo menos arrancar um pontinho longe de casa dessa vez? Pois é, Flávio, o América que tem 4 pontos de 15 disputados fora de casa, isso quer dizer, na verdade, que a equipe tem muita dificuldade quando joga longe dos seus domínios. O Santa Cruz, pelo contrário, joga dentro de casa e onde conseguiu a maioria da sua pontuação. Dito isto, como é um palpite e não precisa fazer sentido, 1-0 para o América. Olha, e a gente tem a tabela de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro. Santa Cruz, líder, tem a melhor campanha da competição. O Central é a surpresa. Foi rebaixado no Pernambucano, mas o Leandro Senna subiu a América em 2022 e vem fazendo uma grande campanha, o treinador com a equipe do Central. O América, o terceiro colocado com 16 pontos, vem seguido pelo Santa Cruz, Ferroviário na 5ª colocação, o 13, que para mim, não sei para vocês, é a decepção do grupo, ali apenas na 6ª colocação. Horizonte em 7º, Souza em 8º, já praticamente fora da disputa por uma vaga no mata-mata. América tá bem para classificar, Hildo Nogueira? Tá bem, mas esse jogo é bem importante contra a equipe do Santa. O Central, que você citou, conseguiu vencer o Santa Cruz jogando nas Arenão, uma pontuação muito importante que dá aí no momento uma vaga acima do América na classificação, na tabela de classificação, na verdade, dessa Série D de Campeonato Brasileiro. Mas vejo o América com totais condições, principalmente porque é uma equipe muito forte na Arena das Dunas, né? Ainda vai ter alguns jogos dentro de casa, está com a campanha perfeita até agora, 4 jogos, 4 vitórias. Isso é um ponto muito importante. A gente sempre bate muito na tecla que o alvirrubro ele precisa ser um pouco mais efetivo quando joga fora de casa. Talvez seja esse desafio, principalmente pensando se classificar numa boa condição e para jogar um mata-mata, que um jogo fora de casa ruim pode colocar tudo a perder. Mas pela campanha que faz dentro de casa principalmente, acho que o alvirrubro está numa boa condição sim de conseguir a classificação. E chegou a hora da gente falar daquele quadro especial do Universidade do Esporte, o DFM. Vamos agora mostrar o gol de Giva, que deu a vitória suada do América na última segunda-feira pela Série D contra o Ferroviário. Você fica agora com o nosso quadro, com a minha narração do gol de Giva. América vencendo o Ferroviário por 3-2. Que veio o garoto na entrada pra Giva, dominou, dividiu, Romarinho, no Giva, bateu, Giva Leles, gol do América, é um gol salvador de Giva, tava apagado, tava esquecido, mas o Moacir lembrou do camisa 11 na hora certa,
entrou e no primeiro toque na bola coloca o América na frente do placar. Na bola que sobra dentro da grande área, ficou cara a cara com o Matheus Cavicchioli, bateu certeiro do lado do goleiro que pulou pro outro canto. Giva, com oportunismo, com presença de área, é mais um gol de centroavante do América, dessa vez é do Giva, e aos 48 minutos da segunda etapa, o América tem 3, o Ferroviário tem 2. E chegou a hora da gente falar de Mundial de Clubes. Botafogo acabou sendo o primeiro brasileiro derrotado agora há pouco, mas logo mais tem Palmeiras e Inter Miami, o Verdão querendo passar em primeiro do grupo, e o grande assunto do Mundial de Clubes é o nível Europa e Brasil, que a gente viu, o Vitor Eduardo, as equipes brasileiras surpreendendo. Vitória do Botafogo contra o PSG, vitória do Flamengo, que não foi só uma vitória, foi um amasso contra o Chelsea. Te surpreende esse nível brasileiro no Mundial de Clubes lá dos Estados Unidos? Me surpreende pela amostragem. O Mundial de Clubes ele possibilitou esses confrontos que nós nem imaginaríamos que aconteceria, mas foi uma semana de muita superação. Foi muito legal de ver tanto o Botafogo vencer o atual campeão da Champions League, o Flamengo derrubar o Chelsea no segundo tempo espetacular, principalmente para o técnico Felipe Luiz, que fez algumas mudanças e elas deram muito certo. Então está sendo muito legal acompanhar tudo isso. Mais tarde tem Palmeiras e um empatezinho já classifica o Verdão para a próxima fase. O Verdão pode até no confronto pegar o Botafogo, né, que passou em segundo, agora estava passando em primeiro, até os últimos instantes, mas o Antoine Griezmann fez o gol do Atlético de Madrid, venceu por 1-0, não foi suficiente para a equipe da capital da Espanha passar em primeiro. O Botafogo, e nem passar, né, passou PSG e Palmeiras e Botafogo, na verdade, né, porque o Palmeiras joga mais tarde contra o Inter Miami. Eu quero saber de você, Nogueira, expectativa para esse jogo. O Verdão é favorito? O Palmeiras é favorito, é uma equipe bem sólida defensivamente, que está conseguindo, assim como as outras equipes brasileiras, colocar uma intensidade muito grande, e acho que essa é a grande diferença no momento em relação às equipes europeias. Os brasileiros conseguem ter uma intensidade maior nos seus jogos por conta da questão física e estão se aproveitando muito bem disso, total mérito nesse sentido. Acho que o Palmeiras pega o Inter Miami, que no último jogo contra o Porto conseguiu uma sobrevida dentro da competição, chega forte para essa última rodada visando uma classificação também para a próxima fase e tem aí uma boa possibilidade de jogar o seu estilo. Palmeiras, quando precisa se defender e sair rápido no contra-ataque, é uma equipe muito forte. Levando em consideração que vai jogar pelo empate hoje para conquistar a primeira posição, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras tem ótimas chances aí de conseguir o seu objetivo. Agora é aquilo, né? Se passa em primeiro, pega o Botafogo, já está decidido isso. Se passar em segundo, pega o PSG. A gente não pode também ficar pensando muito não, porque tem um Porto jogando contra o Al-Ahly na outra partida do grupo, que pode aí conseguir um resultado expressivo e talvez entrar nessa briga pela classificação. Olha, eu tô aqui, com a mochilinha do ABC, tá vendo? É o kit da corrida do mais querido, porque o ABC, no próximo domingo, vai completar 110 anos de história, o maior campeão do mundo, o mais querido, vai promover uma corrida. A gente ganhou aqui, agradece a oportunidade, né, que o ABC nos presenteou. Vai ter a corrida no domingo e não vai ser só de corrida não, vai ter festa do mais querido e vai ter jogo dentro de campo. O mais querido, você tá vendo na sua televisão aí a marca do ABC, tem aqui o prêmio, vai ter gente da Universidade do Esporte que vai correr, vai acordar de manhãzinha cedo para correr, a gente tem os nossos corredores também aqui na Universidade do Esporte, viu? O ABC não só tem a corrida, a festa, como tem um jogo contra o Ipiranga dentro de casa, e uma partida fundamental para a equipe do mais querido, que dentro de casa é a pior campanha da Série C do Campeonato Brasileiro. E o ABC enfrenta o Ipiranga, que está na terceira colocação do campeonato. É um jogo difícil, mas é o presente que o torcedor espera. Uma vitória dentro de casa depois de muito tempo. E o Evaristo Pisa falou um pouco sobre essa partida, a expectativa e também essa pausa que o ABC vivenciou. Também a Série C parando por causa do São João e a volta do mais querido logo do seu aniversário. Vamos escutar o treinador do ABC, o Evaristo Pisa. Eu acredito que se a gente transferir esse nível de jogo em casa, dificilmente a gente perde o jogo, né? Então é isso que eu vou buscar passar para eles. Referências, São Bernardo, Botafogo, Brusque, Londrina e Ponte. Põe o nível do jogo em casa. Dificilmente a gente perde o jogo.
você entendeu? Então eu vou trabalhar também nesse aspecto de abastecer eles de confiança, de informação. Tá aí, Evaristo Pisa, é o que precisa, mas confiança, não só confiança, né, Edu Nogueira? Precisa de pontaria também. Vitor Eduardo precisa vencer. A pressão é grande, vai ter o aniversário de diferente. O ABC trouxe o centroavante, né? Já para o jogo contra a Ponte, o Ítalo perdeu grandes chances. Mas e aí? Só essa contratação do Ítalo e também do Gênison lá na frente é suficiente para mudar a história do ABC nesse resto de Série C do Campeonato Brasileiro? Olha, Flávia, correu o risco de ser repetitivo. Série C é tiro curto, faltam 10 rodadas para o fim da terceira divisão e o ABC anunciou 2 contratações muito importantes, tanto o Gênison como também o Ítalo, 2 centroavantes que inclusive terão muitas oportunidades, creio eu, em casa no próximo domingo. Mas não é o suficiente, não sei se há caixa para isso e também não sei se há tempo para ter essa adaptação e essa virada de chave a tempo de finalizar a Série C. Muito se fala no G8, mas também tem que ter o olho, tem que se voltar os olhos para o Z4. É um momento muito crítico e toda vitória será muito importante para o mais querido. E o Drogueria, essa disputa do ABC hoje é um pouco até confusa, né? Ele está à frente ali das equipes da zona de rebaixamento, mas é por pouco. É um time que não perde, mas também não ganha, né? São 7 empates, 1 vitória e 1 derrota para você hoje. O futebol que o ABC desempenha é de um time que disputa lá embaixo pela zona de rebaixamento ou é um time que tem que brigar lá em cima? Qual é a verdadeira luta do ABC na Série C? Pelo nível de competitividade da Série C do Campeonato Brasileiro, que a gente vê que é um nível de equipes bem parecidas, né? Então tem realmente uma competição, mas acho que tecnicamente poucas se sobressaem. O ABC poderia tranquilamente estar mais próximo do G8 do que propriamente do Z4, como é a condição de momento. Vejo que principalmente para esses jogos dentro de casa, que talvez seja a grande virada de chave. O ABC fora de casa não perdeu, dentro de casa não venceu. Então está bem explicado, uma equipe que não faz uma boa campanha dentro de casa tem muita dificuldade de brigar na parte de cima. Você perguntou ao Vitor Eduardo sobre as contratações, no que elas podem realmente fazer com que essa equipe do ABC melhore. Sem dúvida alguma, precisava de um centroavante, tem o Ítalo, tem o Gênison como opção. Não foi bem no primeiro jogo, mas acho que esse tempo sem jogos, né, com muitos treinamentos, aí pode ser importante para o encaixe desses jogadores que já chegaram praticamente na semana do jogo e foram para campo contra um adversário muito difícil. E para mudar, precisa o ABC saber também jogar de uma forma propositiva. Em casa, segurar uma pressão que já vem diante da Série C. O ABC tem muitos problemas no estádio Frasqueirão de insucessos aí nas últimas temporadas. Então tem que controlar essa pressão, tem que saber também tomar conta do jogo, ser uma equipe mais propositiva e criar chances. Porque quando joga fora de casa, o técnico Evaristo Pisa falou de colocar esses jogos que fez para ser também no Frasqueirão, ter um modelo em relação a isso. Mas o ABC que muitas vezes joga da maneira reativa, joga sem tanta obrigação de ir para cima do adversário, e isso deixa um pouco mais no controle das suas ações, um pouco mais confortável em relação ao elenco que tem. Para jogar dentro de casa precisa partir um pouco mais para cima e às vezes dar um pouquinho mais de espaço para o adversário. O ABC ainda não conseguiu encontrar isso. Com os novos centroavantes aí como opção, acho que pode realmente, a partir desse jogo contra o Ipiranga, ser uma mudança de chave do ABC. Resta saber se o técnico Evaristo Pisa e esse elenco vão conseguir ter a capacidade de fazer com que isso se torne realidade. E para mostrar a realidade do mais querido, a gente tem a tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro para mostrar esse meio de tabela que o ABC está, né? Em 14º lugar, o ABC a 2 pontos do Z4, a 3 pontos do 8º colocado, que é o Ituano, que tem 13 pontos. O ABC, uma vitória de se aproximar do G8 e uma derrota, um tropeço em casa de ser ultrapassado por alguma equipe ali do Z4. Tem o Retrô, Itabaiana, Confiança e Anápolis também, né? Equipes que disputaram o Anápolis, o Itabaiana e o Retrô a Série D do ano passado. Essa é a tabela e agora eu quero saber de vocês. E o Drogueira, Vitor Eduardo, palpites para esse jogo. Vitor, você ficou em cima do muro no jogo do América. E agora? Vai palpitar para que lado? Do ABC ou do Ipiranga, o mais querido, jogando em casa? É aniversário, dia de festa, dia de corrida. Acho que o ABC vai correr atrás dos 3 Você pontos. Vai correr? Não. Não vou, mas o ABC vai correr atrás dos 3 pontos, vai vencer em casa. ABC 2-0. 2-0 ABC,
com grande estilo, com festa, Hildo Nogueira. Realmente, porque seria uma grande virada de chave, numa data importante de comemoração, nada melhor que o ABC conseguir um resultado positivo, que ainda não conseguiu dentro de casa, então eu vou num 1-0, gol do Ítalo, para se redimir dos gols perdidos contra a Ponte e passar essa confiança aí para o restante da competição. Então é o seguinte, se tudo der certo, né, só festa pro mais querido, depois do tempo de pausa pro São João. E é o seguinte, eu quero me despedir de vocês, de volta à apresentação. Foi uma honra, viu? Boa noite, meu querido Hildo. Foi uma honra, Flávio. Boa noite para você, boa noite, Vitor. Boa noite para você também que acompanhou a Universidade do Esporte. Até a próxima. Valeu, Vitor. Boa noite. Valeu, Flávio. Valeu, Hildo. Valeu você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Segunda-feira, programa chegando ao fim. Ainda tem muito Mundial de Clubes. Final de semana vai ter América e Santa Cruz. ABC no aniversário voltando a campo. E na próxima segunda a gente vai estar de volta para repercutir tudo isso e muito mais. Fiquem com Deus. Até a próxima. E olhe, 8 horas da noite tem esse programa, só que na Rádio Universitária 88.9. Até logo. Boa noite.